Homenagem a Kardec, do espírito Amaral Ornelas, pela psicografia do nosso querido mineiro Francisco Cândido Xavier. Homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. A alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste. Herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Meus queridos amigos, a poesia de Amaral Ornelas, que é um tributo ao nosso codificador da doutrina espírita, é muito pouco diante do tanto que devemos a esse espírito de escola, a sua missão aqui na Terra, e estamos muito felizes de poder, na noite de hoje, fazer um tributo a ele. Falar do capítulo 8 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, do laboratório do mundo invisível, especialmente quando se comemoram os 34 anos dessa casa, Grupo Espírita Samaritanas. Dizer que eu fico com inveja de vocês, por estarem nesse trabalho há tanto tempo. Quantos anos eu perdi de minha vida com bobagens, sem acreditar sequer em Deus, e como a doutrina é um tesouro em nossos corações. Agradecer a presença da Maria José, presidente da Associação Municipal Espírita, né? AME, que nome mais bonito. Parabenizar a vocês por esse evento, não é? Por essa união das casas espíritas. Ontem estivemos lá na União Espírita Fraternal, União Fraternal Raul Cury. Agradecer a Sonira e especialmente a Maria Cláudia, né? A Rosana, Tadeu, a Neudia, acertei? Neudia, um doce de casal, ao Martinho, que foi nos buscar lá em Campinas, justamente com o Tadeu e a sua esposa, e tantos trabalhadores dedicados, o Claudinei, a Sandra, tantos amigos que já podemos contar aqui nessa terra abençoada. Então hoje nós vamos falar sobre esse capítulo. Vocês sabem que o Livro dos Médiuns é um verdadeiro tratado sobre mediunidade e paranormalidade, também trata dos fenômenos anímicos, né? Aqueles produzidos pelo próprio encarnado, que é um paranormal, não é verdadeiramente um médium, em que pese Allan Kardec não ter dado tanta atenção a esse tipo de fenômeno. Ele foi se preocupar mais com os fenômenos mediúnicos, aquele que tem intervenção de um espírito desencarnado. Então ele foi estudar as várias faculdades mediúnicas, da vidência, da audiência, da clarividência, vai nos estudar, não é, sobre os fenômenos de cura, enfim, vários assuntos, enquanto que os fenômenos paranormais foram estudados mais tarde por Charles Richer, que criou a metapsíquica, posteriormente pelo casal Heine, criadores da parapsicologia, e daí ela avançou, psicotrônica, e hoje, não é, a versão mais moderna é a psicobiofísica, estudando os fenômenos paranormais, mas também
já aceitando, na grande maioria dos seus pesquisadores, também os fenômenos mediúnicos. Então, neste capítulo, Allan Kardec está justamente discutindo a questão da manipulação do fluido cósmico universal pelos espíritos, como é que eles se apresentam para nós. Será que a roupa que eles utilizam, às vezes adornos como bengalas, cachimbos, muletas, de modo a se tornar reconhecíveis, como que eles produzem estas coisas? Como que eles podem intervir no mundo corporal através das curas? Então, a gente vai fazer um apanhado hoje sobre esse assunto e vamos também verificar, falar um pouco da vida de Francisco Peixoto Lins, Peixotinho, de alguns médiuns de efeitos físicos, esses médiuns capazes de produzir fenômenos de intervenção no mundo corporal, tentar tirar algumas dúvidas de vocês, falar sobre essas questões todas, e outras que são mais palpitantes, mais atuais. O primeiro e mais importante ponto que nós devemos iniciar é saber qual a missão da doutrina espírita. Quem sabe aqui qual é a missão da doutrina espírita? As pessoas costumam dormir durante a palestra, mas no comecinho mesmo, assim, é mais difícil. Eu estou dizendo que já tem gente dormindo antes da palestra começar propriamente, Aqueles que ainda estão acordados. Qual a missão do Espiritismo? Esclarecer e consolar. Também, mas não é exatamente isso que está no Livro dos Médiuns. Ela falou uma resposta muito boa: esclarecer, consolar, acolher. A própria Federação Brasileira tem enfatizado essas questões nos últimos anos. Mas qual é a missão do Espiritismo? Libertação de consciências. Libertação de consciências também, mas não é assim que está lá, não. Olha, pessoal, Allan Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado. É diferente. Vocês estão só lendo assim, Quem aqui já leu o Livro dos Médiuns inteiro? Por favor, levante o braço. Quem já leu o Livro dos Médiuns inteiro? Pessoal, deu pouca gente. Só deu 12,3% do público presente. Isso contando os desencarnados. Olha, pessoal, Allan Kardec publicou cerca de 30 livros, contando a Revista Espírita. Se a gente não ler pelo menos 10% só, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, a pessoa é espírita. Se ela acredita nos princípios básicos da doutrina espírita, ela é espírita, mas ela ainda não conhece espiritismo. E para conhecer espiritismo, no mínimo, o ABC, tem que ler e estudar esses 3 livros. E eu sei que tem muitos trabalhadores aqui, e a gente já deveria ter. Mas, Nazareno, esse livro dos Médiuns é novo, lançamento? Só tem 150 e 1 ano, 2 anos agora, É de 1861. Só tem, veja, aliás, 1859, 61 é o livro é o Evangelho. Não, 64 é o Evangelho, 61 mesmo. Então vejam, é um tal de Allan Kardec, é de um tal de Allan Kardec. Então vejam, a gente precisa conhecer o Livro dos Médiuns para não correr uma série de erros, de riscos. E lá, exatamente no capítulo da mistificação, ou seja, do engano, os espíritos vão dizer a Kardec que a missão do espiritismo é a reforma moral da humanidade. Então isso já esclarece muita coisa. Já sabemos que a missão do espiritismo não é curar corpos perecíveis, livrar as pessoas de doenças, concorrer com a medicina. Não é essa a missão do espiritismo. Mas, Nazareno, não vão ter curas aqui? Vão, como vão ter na Igreja Católica, nos nossos irmãos protestantes, em toda parte.
Chico dizia que até durante o sono nós podemos ser desdobrados, não é? A emancipação da alma, que Kardec estuda, e ocorrerem verdadeiras cirurgias no mundo espiritual, para que a nossa vida não ficasse comprometida. Então, o primeiro passo, o Espiritismo não veio curar. Por quê? Porque muitas vezes a doença já é o nosso próprio tratamento. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico, vai dizer que o corpo físico funciona como um carvão milagroso, uma esponja, um filtro que vai absorver as imperfeições que estão no nosso psiquismo. E que a doença funciona como um dreno energético dessas imperfeições. Então a doença é o tratamento do nosso corpo espiritual, corpo celestial, como chamava Paulo, perispírito. Agora, ela também nos ajuda, ela nos alerta, não é? Quem veio com algum desarranjo no estômago, por exemplo, será que não é uma maneira de nos reeducar? A gente não abusar da comida, dos alcoólicos, da ansiedade, do estresse, que afetam também o sistema gástrico. Então a doença é educadora, ela é reparadora, ela é uma bênção em nossa vida, não é uma coisa ruim. Tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Agora, vamos obter curas? Vamos. Há os chamados médiuns curadores por Allan Kardec. Mas que a palavra talvez não seja tão adequada. Por quê? Porque nem todos nós vamos ficar curados. Muitas pessoas procuram os médiuns de efeitos físicos, buscando as curas, e nem sempre as obtêm. É porque você tem pouca fé. Não, às vezes não é a fé. É porque às vezes a gente precisa passar por aquela prova, ou por aquela expiação. Existe a dor auxílio, não é? Para evitar uma queda maior. A dor evolução, que nos ajuda a vencer as nossas dificuldades e crescer mais ainda. E a dor expiação, também os resgates. Divaldo comenta que certa vez ele estava sofrendo muito de angina, e um médium de efeitos físicos se ofereceu para ajudá-lo, e diz que curou a sua angina. Mas aí de repente o que estava doendo no coração agora estava doendo na coluna, tinha virado colunável. E ele disse que aí ele pediu aos espíritos que voltassem a angina, que a angina ele já estava acostumado e não atrapalhava tantas palestras. Então veja que se a gente tem, como Chico não tinha um olho doente, José Arigó, que era amigo de Chico Xavier, um médium de ectoplasmia, de doação de efeitos físicos extraordinário, que foi preso várias vezes, Juscelino Kubitschek conseguiu o indulto, mas vejam que ele ofereceu, e o que é que Chico disse? Não, esse olho é minha bênção, porque ele me dá mais humildade e me faz compreender a dor alheia. Ele sabia que ali era um processo purificador, e ele, para lhe dar o exemplo para a gente de resignação, se ele fosse no Zé Arigó, o que aconteceria no dia seguinte? Milhares de pessoas iam estar lá para buscar os meios de cura. E não é esse o objetivo da doutrina. Nazareno, Jesus não fez milagres, entre aspas, não fez curas? Fez, muitas curas. Mas era essa a missão dele, curar corpos que daqui a pouco iriam envelhecer, adoecer, desencarnar? Não. O fenômeno era somente para chamar a atenção daqueles que iriam então escutar a sua mensagem, que isto sim liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele veio nos mostrar o caminho. Então por isso que ele fez os fenômenos, para chamar a atenção. Do mesmo modo, os fenômenos de efeitos físicos também serviram para chamar a atenção das pessoas para a missão, que é a melhora da humanidade. Então, os espíritos, dizem a Kardec, olha, se nós perguntássemos aos espíritos somente buscando saber como melhorar a humanidade, vocês jamais seriam enganados. Mas o problema é que a gente quer saber sobre o futuro, quer saber sobre o passado remoto, quer saber se vai desencalhar, se vai arrumar um emprego melhor, se vai tirar na Mega Sena. Aí virão espíritos. Kardec vai nos dizer que
a pergunta que nós fizermos, os espíritos vão responder. Se você perguntar o número da Mega Sena, vai vir um espírito zombeteiro, brincalhão, lá fazer você perder seu tempo e o seu dinheiro. Então, depende da seriedade das perguntas, nós atrairemos os espíritos mais sérios, mais adequados. Então, o primeiro passo é compreender, não? Então, quando o próprio Kardec vai nos explicar, no Livro dos Médiuns, a orientação dos espíritos superiores é que esses espíritos que querem falar sobre o passado, ou sobre o futuro distante, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente não tem como verificar se o que eles estão falando é correto. Então, colocam em risco a própria credibilidade da doutrina espírita. Por exemplo, nada contra esse espírito, aliás, porque ele jamais declarou-se espírita, mas Ramatiz, através de Acílio Mais, na década de 50, publicou 2 livros, não é? Mensagens do Astral, é o título novo, e A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Foi um escândalo, porque este espírito afirmou que no ano de 1996 nós já poderíamos ver a olho nu, sem telescópio, um planeta que viria passar próximo da Terra e que iria, como um astro higienizador, atrair os espíritos atrasados do planeta, levando-os consigo, promovendo então o apocalipse, a separação do joio do trigo, dos cabritos e das ovelhas. E que no ano 2000 a Europa teria submergido e os supostos continentes da Atlântida e da Lemúria ressurgido do fundo dos mares. Foi um escândalo à época. Felizmente, vários estudiosos combateram as informações de Ramatiz. Mas vejam, meu pai tinha um tio que era espírita, e ele foi então ler os livros espíritas, e foi lá ler, né? Leu alguma coisa, leu o Nosso Lar, achou muito fantasioso. Para quem está começando, não, eu não recomendo. Recomendo o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Apesar que tem muita gente hoje já preparada para entrar em contato com o livro Nosso Lar. E meu tio tinha na sua estante o quê? Ramatiz. Meu pai abriu o livro, viu aquelas profecias, fechou. É tudo um bando de loucos. E nunca mais quis saber de espiritismo. É materialista até hoje. Então vejam o perigo da gente desmoralizar a doutrina. Quando estava perto do filme 2012, um astrobiólogo da NASA, Agência Nacional Americana do Espaço, né? Ele veio a público, porque ele recebia milhares de e-mails de pessoas preocupadas com o fim do mundo. E ele, para dizer que não existia nenhum planeta Nibiru, planeta X, Marduk, Nêmesis, planeta vermelho, planeta cabeludo. Deve ser para fazer inveja para mim, não é? Hercólobos, vários nomes. E aí depois ele foi investigar qual era a fonte desses boatos. E aí ele vai dizer que a primeira que ele identificou foi uma médium americana, claro, não espírita, porque ser médium não quer dizer que seja espírita, como tem muito espírita que não é médium, mas ela vai dizer em público que extraterrestres de nome Zetãs lhe haviam assegurado que em maio de 2003 o planeta ia ser destruído. E quando foi no mês de junho, as cadeias de televisão foram, mas a senhora não falou que em maio o mundo ia ser destruído? Ela disse, não, mas depois eles me disseram que era apenas um teste, mas que em 2012 mesmo vai ser destruído. E aí passamos 21 de dezembro de 2012. Agora, o que é que ficou desmoralizado? A mediunidade, por conta destes médiuns que não conhecem espiritismo, que não estudam e que são alvo fácil dos espíritos enganadores. Qual a melhor maneira de a gente se prevenir, os médiuns,
do assédio dos espíritos fascinadores, dos enganadores? O estudo em grupo, como defendia Kardec, pequenos grupos. Então ele vai dizer que os espíritos, quando desejam enganar o médium, deixá-lo fascinado, ou às vezes o próprio grupo, eles lhe estimulam a vaidade. Ele acha agora que ele sabe mais do que os outros, e que aquele espírito que se apresenta como seu mentor, porque usa um nome pomposo, que traz revelações interessantes. Ramatiz tem informações maravilhosas, mas no meio vem as enxertias doutrinárias, que são opinião pessoal. Às vezes o espírito não faz por mal, mas não são informações que passaram pelo controle da universalidade do ensino dos espíritos. Ou seja, que uma nova revelação não é uma comunicação, uma mensagem de estímulo, não é? De consolo, não. Mas uma nova revelação, para ser considerada mais verdadeira, além de passar pelo crivo da lógica, do bom senso, da razão, ela deve ser ministrada por diferentes médiuns, estranhos entre si e através de diferentes espíritos, sem estarem sob a mesma influência. É assim que Kardec fez os primeiros livros da codificação. Então é a maneira de ter mais segurança. Então o espírito utiliza termos interessantes, palavras bonitas, assina com nome pomposo, respeitável, e aí vai estimulando a vaidade do médium ou do grupo. E a qualquer crítica justa, correta, porque crítica é faxina, limpeza, nos ensina o espírito humano, ele já se afasta do grupo, se isola, e é então quando ele se torna presa fácil dos espíritos enganadores. Então a nossa segurança é o estudo em grupo. Lá em Fortaleza, no grupo espírita que eu frequentava, uma casa muito grande, nós, para sermos trabalhadores de qualquer área, seja do trabalho social, seja do passe, seja, não é, trabalhar como médium, todos tínhamos que estar matriculados no estudo sistematizado da doutrina espírita, com no mínimo 70% de frequência. Terminava o ESD, começava de novo, ia para o estudo aprofundado, estudo das obras básicas, tinha que estar estudando, porque aí o próprio monitor, não é, acompanhava o grupo. Olha, o fulano está bem, olha, o fulano ali está lendo uns livros esquisitos, está se comportando de maneira inadequada. Então, é a maneira da gente acompanhar, porque numa casa grande, a gente tem, não é? Aqueles que estamos à frente do trabalho, os facilitadores, os palestrantes. É como se nós estivéssemos ali com uma procuração em nome da casa. Estamos falando em nome da casa espírita, em nome da doutrina espírita. Então é muita responsabilidade. O mínimo que a gente tem que fazer é estudar. Então o estudo é fundamental, é a nossa proteção. E ao mesmo tempo, quem sabe que qual a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos? Que não assistiu à palestra da tarde de hoje. Qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Trabalho. Livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão dos médiuns. A prática do bem. Trabalho, como você falou. Porque através da prática do bem nós atraímos a presença dos espíritos superiores. E somente a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Agora, como é que a gente atrai também os espíritos superiores? A humildade, o esforço no bem. Tem gente, né? Ai, Nazaré, depois que eu comecei a entrar no grupo mediúnico, parece que as coisas estão piorando. Não faz sentido isso não. Porque no livro dos médiuns, o Espírito nos diz que quanto mais a gente se força no bem, mais os bons espíritos nos amparam. É proporcional ao nosso esforço. Então você não está se esforçando. Porque na minha vida, depois do espiritismo, tudo melhorou. Até desencalhei.
Então vejam que quando a gente vai compreendendo realmente... Tem como virar esse ventilador para cá? Tá, tem muito calor humano aqui, né? E é porque eu sou do Ceará, mas está quentinho. Mas Chico Xavier dizia que a gente só evolui desidratando, perdendo líquido. E ele vai nos dizer que ou a gente evolui perdendo líquido pelas lágrimas, chorando, ou a gente pode evoluir também através do suor abençoado do trabalho no bem. Então a gente pelo menos está evoluindo aqui, segundo Chico. Mas vejam então, meus amigos, como a doutrina vai nos esclarecendo vários pontos que são fundamentais para a gente compreender o fenômeno da materialização dos espíritos, das curas. Então, quantos de nós não somos enganados? Mas Nazareno, eu já sou médium há tantos anos, eu não sou enganado não. O que Allan Kardec vai descobrir no Livro dos Médiuns? Ele vai estudar no capítulo 20, salvo engano, da influência moral do médium. Ele faz uma pergunta aos espíritos: qual seria o conceito de um médium perfeito? E os espíritos: perfeito? Perfeito não é uma palavra adequada ao vosso mundo. Olha. Poderíamos dizer, no máximo, bom médium. E o bom médium é aquele que, tentando buscar sintonizar sempre com os bons espíritos, tenha sido o menos enganado. Como assim? Todos os médiuns seremos enganados. A obsessão é um escolho, é um obstáculo natural da mediunidade. Faz parte da mediunidade a obsessão. Nazareno, mas Chico Xavier, o nosso mineirinho aqui, foi enganado. E ele perguntou: Emmanuel, por que você permitiu que maus espíritos me enganassem? Para que você saiba que não é infalível e mantenha sempre a humildade. Mas a gente é melhor do que Chico, não é? Então vejam o cuidado que nós temos que ter. Agora vem também as pessoas, muitas vezes, é a questão dos interesses. As pessoas querem soluções mágicas. Eu dou palestras sobre autoconhecimento, sobre iluminação interior. Eu dou palestras sobre terapia de regressão a vidas passadas, à luz da doutrina espírita, explicando o fenômeno, em que pese eu não praticar, só fiz o curso. E os auditórios ficam lotados. Porque as pessoas querem encontrar uma panaceia, um remédio para todos os males, a solução mágica. E isso tem acontecido muito nos centros espíritas. Então as pessoas buscam novidades. Não, vamos buscar terapia tal, terapia qual. Não, olha, o bom mesmo é a cromoterapia. Não, mas olha, se funciona mesmo é a cristalterapia. Não, agora tem uma tal de apometria. Então essa que é boa. Não, vamos aqui fazer, não é colocar uma pirâmide. Eu já vi pirâmides em casas que se dizem espíritas. Então, se você ficar debaixo da pirâmide, o obsessor deve ficar preso lá, né? Deve ser uma coisa assim, uma jaula para obsessores. Então mas por que isso acontece? É porque nós somos crédulos. E porque a pessoa também se impressiona. E aí, por causa da impressão, nada contra qualquer tipo de terapia. Mas na casa espírita a gente vai fazer a terapia espírita. Quer fazer tratamento de radiestesia, de cromoterapia, não há nenhum problema. Mas vamos botar uma clínica holística e vamos fazer lá. Na casa espírita é para a prática, para o estudo e a divulgação da doutrina espírita. É o mínimo de decência que a gente pode ter com o codificador. Porque ele que criou até a palavra, ele criou o espiritismo. Então a gente tem, agora as pessoas como vão, não é? É como até em relação ao médium de cura. Se você chegar lá de camiseta, de chinelos, o médium de cura aparecendo daquela maneira e sozinho, e simplesmente impor as mãos sobre você, a pessoa pode até se curar, mas talvez nem tanto. Agora, se ele vier de jaleco branco, falando um alemão misturado com português,
não é? Com aquele séquito de pessoas, centenas de pessoas lá para serem atendidas. A pessoa fica tão impressionada, e se ele ainda usar, né, algum tipo de instrumento para, não é, manipular a pessoa, ou fazer um curativo, tem uns que não cortam, mas a pessoa tem muito mais fé. Vai para casa lá com esparadrapo, com um negocinho um remedinho simples, sem ter cortado. Ela olha para o esparadrapo. Eu fiz uma cirurgia espiritual. Olha novamente, né, não pode molhar, tem que ficar alguns dias sem molhar, e não pode até cair, tem uma história de aqui até cair, e aí vai ficando. Aí a pessoa fica tão impressionada que o seu próprio poder mental, a sua autossugestão, funciona mais. Então é por isso que às vezes a gente precisa impressionar os sentidos das pessoas. Mas não é Kardec vai nos dizer que não é a forma, não é o objeto, mas é, então, vocês estão escutando bem atrás? Aqui diminuiu aqui o som. É a força do pensamento, é a fé. Então as pessoas, né, Jesus perguntava: tu crês que eu te posso curar? Ele perguntava antes. E aí ele depois dizia: seja feito conforme a tua fé. Tua fé te curou. Então realmente, por conta desses aparatos, às vezes a pessoa se impressiona: olha, não, eu consegui, eu fiquei bom com esse tratamento aqui, com a cromoterapia. Mas é porque nós temos, até os remédios têm um efeito placebo, né? Que prova maior do poder da nossa mente, que é o efeito placebo? A gente toma um comprimido de farinha e fica bom da doença. Então existe a autossugestão, né? Existe a questão de impressionar os sentidos, mas nós temos que tomar cuidado, porque essas soluções mágicas, instantâneas, não são verdadeiras, ou muitas vezes não são espíritas. E muitos virão dizendo: o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali. Muitos falsos cristos, muitos falsos profetas. Mas não os acrediteis. Então, Jesus já nos asseverava, já nos explicava. Mas a gente quer a solução dos nossos problemas, queremos encontrar a felicidade absoluta no mundo ainda de expiação e provas, que não é possível, está lá na questão 620 e seguintes do Livro dos Espíritos. Então a gente vai tendo essa consciência melhor, mais humana, mais tranquila, sobre realmente o que o Espiritismo pode nos oferecer. Nazareno, mas a apometria é uma técnica, não é, usando desobsessão, regressão, não é? Qual o problema? Não conheço a apometria, não posso falar. Conheço um centro que faz, fui lá fazer um tratamento para conhecer. Entrei doente, continuei doente, do mesmo jeito. Então, na verdade, o que a gente percebe é que às vezes a pessoa, não, olha, no terreiro tal, olha, se for ali com um espírito de um índio, de um caboclo, não é? Se for de um pai, não é, de santo, enfim, lá a reza é mais forte. Será que lá a reza é mais forte? Será que Deus então concede privilégios a uns e a outros? Quer dizer, porque nós somos espíritas, temos privilégios sobre os nossos irmãos católicos ou protestantes? Não, meus amigos. Não faz sentido, né? Tá, aí atrás está chegando o som? Tá, né? Não, mas tudo bem, aqui, antes estava muito alto mesmo. Então, vejam que a gente vai compreendendo melhor. Precisa trocar mesmo? Mas lá estão escutando bem, não estão? Tá escutando bem. Acho que eu deixei esse aqui só para reforçar. Então vejam que a gente vai tendo uma compreensão ampliada da questão. Agora está dando eco. Então a gente vai compreender, e grupos espíritas, por exemplo, lá de Fortaleza, montaram um grupo de apometria, porque estava na moda, há muitos anos atrás, e fizeram um grupo de pesquisa, colocaram 2 grupos, e fizeram lá um duplo cego para ver se realmente fazia diferença. E chegaram à conclusão de que não fazia diferença alguma. Aí simplesmente desistiram. Tá lá, tem os resultados, as pesquisas. Foi feito a título de pesquisa. O centro espírita não tem que ficar também engessado. Vamos pesquisar, não é nenhum problema. Agora vamos
verificar. Será que o que é que nós estamos buscando? Ah, não, é a desobsessão, Nazarena, porque a desobsessão assim vai ser melhor. Mas será que é assim? Olha, Divaldo Pereira Franco. Divaldo teve um obsessor durante 40 anos. Desde 8 anos de idade ele via o espírito. E se apresentava com o rosto muito duro, e ele chamava de máscara de ferro. E depois de 40 anos, mesmo com todo o trabalho social, mesmo com toda a mediunidade, mesmo com toda a disciplina, com as orações, com as desobsessões que ele fez, o Espírito nunca o perdoou. E Deus respeita o nosso livre arbítrio. Do mesmo modo que a gente pode fazer o mal a alguém, e Deus vai respeitar, também aqueles que são nossas vítimas podem nos perseguir enquanto desejar. É claro que se a gente manter um padrão mental superior, bem tranquilo, nós podemos ter 200 obsessores e não sermos obsediados. Era o caso de Divaldo. Ele mantinha sempre esse vigilante. Mas quando é que o Espírito o perdoa? Quando na mansão do caminho é colocada numa lata de lixo um bebezinho recém-nascido, já sendo devorado pelas formigas. Uma negrinha. Divaldo acolhe, mesmo sem ter condição alguma, na mansão do caminho, coloca em seus braços, começa a acalentá-la, o seu filho médico a encaminha, e o espírito, ou máscara de ferro, lhe aparece e começa a chorar. E vai dizer: Divaldo, hoje você me venceu. Porque esse bebezinho que você está recebendo foi minha mãe, Divaldo, na vida passada. E eu não posso mais lhe perseguir. A menina cresce, não é? Se torna uma negra bonita. Divaldo disse que ela era muito feinha. E ela dizia: olha, eu vou me casar com um alemão. E não é que casou mesmo. E ligou certa vez: tio Divaldo, eu ganhei uma BMW. Divaldo não sabia nem o que era BMW, mas olha, deve ser uma coisa muito boa, muito bacana. Se olha, eu estou grávida. Vai visitar a mansão do caminho, levando um bebezinho, e quando ele aparece, Joana de Ângeles diz: Divaldo, este que está aí agora em seu colo é o máscara de ferro. Tinha voltado como neto de Divaldo. Então, a reencarnação, meus amigos, que maravilha! Olha, é a melhor desobsessão que eu conheço, é a reencarnação. É o esquecimento do passado, não é? Antigamente as pessoas tinham 10, 15, 20, 28 filhos, que maravilha. Aí ninguém tinha depressão, ninguém tinha síndrome do pânico, não tinha nada dessas coisas que a gente tem hoje. Os obsessores tudo reencarnava como criança, aquelas meninas tudo correndo, danado que só, aquela maravilha. Hoje a gente, não, só quero ter um, só quero ter dois, aí tudo na fila do passe, pedindo uma desobsessão, pelo amor de Deus, não é? Aquele desespero. Por quê? Porque, olha, a melhor que eu conheço chama-se reencarnação. Então, vejam que às vezes a gente está procurando soluções mágicas, né? Porque quer resolver os nossos problemas, quando o problema é mais de reforma íntima, de prática do bem. Porque é a caridade que cobre a multidão de pecados. Não é a técnica XYZ, é a caridade, é o amor. Senão Jesus falou tudo aquilo nos enganando. Então vejam que quando a gente analisa essas questões todas com mais lucidez, a gente vai aprendendo a reconhecer e a respeitar cada vez mais Allan Kardec. Então, quando a gente vai estudando, esclarecendo, então tudo fica. Aí depois vocês podem ler qualquer coisa, qualquer autor. Depois vocês conhecerem Kardec, vocês estão, não é, com o aval, e permanecerem estudando em pequenos grupos. Com essa humildade, com esse respeito. Né? Tá ruim? Tá ruim, agora tá ruim. Com esse respeito que a gente deve ao codificador. Então, meus amigos, nós vamos então compreender cada vez mais que nessa questão do laboratório do mundo invisível era importante nós pontuarmos estas questões, porque
muitos dos fenômenos de materialização vão exigir uma condição muito especial. Eles não são fáceis de serem reproduzidos. Quem é que já leu Missionários da Luz? Muito bem. Nos domínios da mediunidade. Excelente. E nesses 2 livros nós vamos ter a descrição de reuniões de materialização. Quando os espíritos podem se tornar tangíveis, né? Podem se tornar visíveis a todos, mesmo aqueles que não são médiuns videntes. São fenômenos muito raros. Hoje nós temos muitos poucos médiuns trabalhando com materializações. A maioria dos médiuns, porque é o mesmo médium de efeito físico. E hoje eles estão trabalhando somente com o fenômeno das curas, do alívio. E por isso até Chico dizia que Jesus não prometeu a solução de todos os nossos problemas, não. Ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele prometeu alívio. Porque ele acrescentou depois: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, a sua doença, o seu problema, a sua dificuldade, o seu marido, a sua sogra, a sua nora, genro, né? Não sei por que vocês estão rindo, pessoal. A minha sogra é maravilhosa. E a sogra da minha esposa, essa então é que é fantástica. Minha mãe, né? A sogra da minha esposa, minha mãe. Então, ele disse: olha, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo, ou seja, esqueça um pouquinho de você não é o centro do universo. Tome a sua cruz, esqueça de você, vem e segue-me. Ele não prometeu. Ele não disse: me dê a sua cruz que eu vou carregar para você, não foi? Não. Tome a sua e venha após mim. Então, mesmo esses grandes médiuns de efeitos físicos passaram por muitas dificuldades, né? Nós vamos falar hoje sobre o Peixotinho, Francisco Peixoto Lins. Esse daqui. Aqui uma foto dele com Chico, e Chico dando uma grande gargalhada. Dizem que não tem foto onde o Chico tivesse com uma risada tão gostosa como essa. E ambos extremamente divertidos, alegres, felizes. Você mostrou aqui já? Alegres, felizes, porque conheciam então a realidade do mundo espiritual e o Evangelho do Cristo. Peixotinho reencarna no Ceará em 1905, 1º de fevereiro. Vai ter uma série de dificuldades, vai ficar órfão de mãe, morar com os tios. Com 14 anos vai para a floresta amazônica, na época dos seringais. Adoece lá com uma obsessão muito grave, retorna para a fortaleza e vai ter um fenômeno inclusive de catalepsia. Ele vai ficar morto, aparentemente, e sendo velado por quase 24 horas, até que seu pai tem uma intuição, diz: meu filho está vivo, e ele se recupera. Não era espírita. Pouco tempo depois, eles: não, vamos isolar do mundo, vai ficar em casa, e os espíritos o deixam paralítico. Ele vai ficar paralítico durante 6 meses. E foi a sua bênção. Olha como tudo que Deus faz é bom. O seu vizinho era espírita e começa a vir visitar Peixotinho e fazer o Evangelho no lar. Essa maravilha. A vida do espírita se divide entre antes e depois da prática do Evangelho no lar. A Federação Brasileira tem uma campanha permanente do Evangelho no lar e no coração. E aí Peixotinho vai, como não tinha o que fazer, estava paralítico, pede alguns livros e começa a ler alguns romances espíritas. Ele também começou com romances espíritas. E depois ele vai se encantar com a obra organizada por Allan Kardec. E aí vai, então, estudar a codificação. Nessa época já começava a ser visitado por Manuel Viana de Carvalho, o tribuno de Icó, um dos maiores oradores de todos os tempos.
e ele vai ministrar-lhe passes, e ele fica completamente restabelecido. Mas a sua vida não foi fácil. Vai então trabalhar no exército, e com muitos fenômenos acontecendo, até que ele então começa a trabalhar nos grupos. Mas para acontecerem as sessões mediúnicas de materialização, que os espíritos vão dizer a André Luiz que só se mantinham por conta das curas para os enfermos, porque, como o próprio Emmanuel vai depois chamar os trabalhadores, o próprio Chico, que participou durante algum tempo das sessões de materialização, Emmanuel vai interromper, aparecer com uma tocha, e aquele espírito alto, com cerca de 1,90 m, estima Arnaldo Rocha, diz: meus amigos, os fenômenos de materialização podem até convencer alguns incrédulos, mas o livro é chuva vasta para irrigar muitas áreas, convidando Chico a voltar para a sua missão principal, que era a produção dos livros, a divulgação da doutrina. Porque o consumo de energia dos médios e o perigo para a sua própria vida física é imenso com as sessões de materialização. Porque o chamado ectoplasma, foi uma palavra criada por Charles Richer, não é uma palavra propriamente espírita, ela é produzida abundantemente pelo médium, pelos orifícios naturais, as narinas, a boca, os ouvidos, o tórax, as mãos, e começa a ser utilizada pelos espíritos, só que esta energia vem do próprio médium. Ela é a sua própria vida. Ela é produzida na bainha de mielina, alguns defendem, a partir do fósforo, e então este conteúdo, quando é colocado para fora, ele precisa retornar para o médium, sob pena dele se prejudicar. Peixotinho era pesado antes e depois das materializações, perdia cerca de 3, 4, 5 quilos. Ficava muito fraco. Então, por isso é que não se pode, em regra, tocar o espírito. Mas eles, então, podem lhe permitir ser tocados, ser abraçados. E os fenômenos, então, eram exuberantes, letras luminosas. E os espíritos diziam: fala uma coisa, a Deus é amor. E surgia como painéis, naquela época antiga, 1930, 40. Peixotinho visitava vários centros espíritas no Brasil, num ambiente completamente escuro, porque este material é sensível à luz, ele se desintegra. E vamos ter então vários fenômenos de curas, as pessoas lá sendo atendidas, e os espíritos se materializando parcialmente, só o busto, só o rosto, o corpo inteiro, se permitindo serem fotografados. Numa época que não existia Photoshop, essas montagens, não é? Hoje, por que a gente faria hoje? Se a gente fizer hoje, mesmo que bata o retrato, como a gente diz no Ceará, o povo vai dizer que é montagem. Não acredita, nem adianta mais. E aliás, no livro dos médiuns, olha Kardec, no livro dos médiuns, na parte do método, ele vai dizer que se nós levarmos 10 pessoas para assistir uma reunião mediúnica, 9 saíram de lá sem crer no fenômeno, e muitas delas até mais incrédulas do que antes. Agora, se nós pegarmos essas mesmas 10 pessoas e elas estudarem doutrina espírita, a proporção vai ser exatamente o contrário. Das 10, 9 irão acreditar no fenômeno e uma não. Isso não, ele não estava falando de materialização, sessão mediúnica comum, como na época acontecia, sobretudo usando a psicografia. Então vejam que o fenômeno por si só não convence. Quantos médicos entraram lá e os espíritos utilizaram aparelhos como se fosse ultrassom, quando na época não existia. Eles enxergavam o aparelho humano funcionando internamente e saíram de lá, e nem por isso se tornaram espíritas. Então não é o fenômeno que convence, mas é a força da ideia, da filosofia espírita, como nos ensina o codificador. Então não adianta. Perguntaram, como ele responde na codificação, por que os espíritos não aparecem para todo mundo? Primeiro nós teríamos que ser todos médiuns, ou então ter vários médiuns de efeitos físicos para produzir o ectoplasma, correndo grave risco para a sua saúde, para que os outros acreditassem.
que não seria uma maneira de resolver o problema? Aí os espíritos dizem que, olha, Jesus esteve entre vocês e realizou os maiores prodígios. Foi o maior médium e paranormal que o mundo conheceu, né? Via os espíritos, escutava, caminhava sobre as águas, curava os enfermos, profetizava o futuro, transfigurava o seu rosto que brilhou como o sol, suas vestes ficaram alvinitentes e nem por isso, né, creram em Jesus. Pelo contrário, o crucificaram. Então não é o fenômeno que convence. Aliás, o doutor Ian Stevenson, quando estava estudando sobre a reencarnação, ele viajou até a Índia e conversando com um daqueles lamas, diz: olha, mas isso é maravilhoso, quando viu tantas evidências sobre a reencarnação, crianças inclusive que trazem marcas de nascença, e não somente a lembrança espontânea de vidas passadas, mas marcas associadas ao seu tipo de desencarne. E conversa com o lama e diz: olha, então, que maravilha, se nós divulgássemos na reencarnação, o mundo seria completamente diferente. E o lama sorriu e disse: Dr. Ian Stevenson, aqui todos acreditam em reencarnação. E ainda assim temos crimes, temos mortes, adultérios, assassinatos. Só o fenômeno não é suficiente. Então, Peixotinho, não é? Nós tivemos recentemente aqui em Vitória, no Espírito Santo, o médium Júlio César Grande Ribeiro, realizando muitos fenômenos também. Mas Peixotinho vai passar por vários problemas. A morte da sua filha Araci, muito criancinha ainda, não é? E vejam que essa questão dos médios de efeitos físicos foram muitos, foi uma época em que se precisava realmente chamar a atenção para o fenômeno. E nós vamos ver por que ela não acontece mais. Olha quantos médiuns aqui. Florence Cook, né, pesquisada por Sir William Crookes, o espírito Kate King se materializava. Um homem que era físico, químico, descobridor do elemento químico tálio, da matéria radiante, que desenvolveu os tubos catódicos que deram origem às nossas televisões. Um homem com o título de Sir, que não era espírita e foi contratado para desmascarar o espiritismo, depois de 3 anos pesquisando em sua própria casa, medindo, pesando, tirando a pulsação, cortando o cabelo, imediatamente o cabelo crescia, do espírito Kate King. Ele vai chegar na Sociedade Psíquica de Londres, vai dizer: meus amigos, já não vos digo que o espiritismo é possível, mas que é um fato. E vai inclusive publicar livros, como vários outros, né? Marthe Berrault, William Eglinton, Elisabeth Desperance, né? Carmine Mirabelli no Brasil, que depois até foi encontrado com registros de supostas fraudes. Kate Fox, Elzapia Paladino, né? Pesquisada por vários estudiosos. Frank Kluske, Senhorita Wood, Madame Hall, Estelle Post, na Pensilvânia, Frank Decker, Sra. Hollis, Jack Weber, em Londres, Stanislawa, Sra. Compton, Sra. Margerie, Crandon, Senhorita Ada Toledo, Senhorita Lily Hope, Elizabeth Mercedes, Maria Wollert, Irmãs Banks, a Senhora Piper, também muito famosa, Carmen Domingues, família Gogler, né, a família toda, aqui no Brasil, Ana Prado. Ana Prado foi tão extraordinária que o senhor Frederick Figner, que era dono da Casas Edison e não acreditava em espiritismo, vai ter com ela, e a sua filha vai se manifestar várias vezes, conversar, trazer todas as informações que somente ele e sua esposa sabiam, e ele vai se tornar um grande defensor da doutrina espírita, inclusive diretor da Federação Espírita Brasileira. Dizem que é o espírito irmão Jacó, do livro Voltaire. Peixotinho, né? Maria M., pesquisada por Arthur Conan Doyle e muitos outros. Enfim, são dezenas de médiuns, né, no Brasil. Fábio Machado também, contemporâneo de Peixotinho, em Belo Horizonte. A Otília Diogo, que foi pesquisada, não é, por Chico e por Valdo, mas que foi encontrada depois em fraude. Por quê? Porque o médium, o que acontece? A maioria de nós tem muito problema de autoestima. Precisamos, não é, dos aplausos, precisamos do prestígio, da fama.
do carinho das pessoas. E quantos, os médios, podemos nos utilizar mal da faculdade mediúnica? Podemos cobrar, porque não é só cobrar dinheiro, não. É cobrar privilégios, é cobrar, não é, atenções, facilidades. Não é só cobrar financeiramente, como muitos médios nos Estados Unidos cobram. Não é? E aí a gente pode utilizar mal da faculdade mediúnica e ela pode ser retirada ou suspensa. Está lá no livro dos médiuns. E o que é que acontece com o médium? O médium precisa provar que ele era verdadeiramente médium e continua agora fraudando o fenômeno para mostrar que ele realmente estava falando a verdade. E para continuar recebendo os aplausos, os créditos, os méritos, os cargos, o prestígio. Então, acontece também as fraudes. Agora, não é porque um mau médium, né, cai no momento mais frágil, já que somos todos enganados, que a gente vai dizer, por exemplo, que tem médicos que não têm nem diploma. Quer dizer que por isso todos os médicos são desonestos? Ah, porque tem policial corrupto. Ah, quer dizer que todos os policiais são desonestos? Não, é verdade. Ah, o Espiritismo é um bando de charlatães. Aí Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, vai dizer, se é um charlatanismo, então estamos diante de uma nova classe de charlatães. Porque a gente não ganha nada com isso. Pelo contrário, não é? A gente tira do nosso bolso para ajudar as casas espíritas, que precisam muito, não é? Então o sacrifício, será que hoje a gente aceitaria, não é? Por que não acontece hoje, Nazareno? Olha, porque primeiro se utilizou muito mal dessas faculdades mediúnicas. Nessa época, 1920, no comecinho do século, não é? As pessoas faziam espetáculos em teatros, cobravam, se apresentavam para os reis. Naquela época que não tinha televisão, o povo queria ver essas bobagens. Quantos ilusionistas mágicos, não é? Se passavam por médiuns. E aí aquilo foi caindo num descrédito. Com o surgimento então dos remédios poderosos da psiquiatria, com as teorias de Freud e com o desenvolvimento da parapsicologia, focando agora no paranormal, dizendo não, o fenômeno existe, mas é tudo provocado pela mente do médium, do sensitivo, a palavra que eles usam. Esse negócio de não tem espírito não, não existe, como diz o Padre Quevedo, né? Tudo é fruto do médium. Tem coisas que são fruto do próprio médium, mas tem coisas que são fruto dos espíritos mesmo, a interação nossa com os espíritos. Então, para realizar uma sessão de materialização, nesses livros a gente vai ver que os espíritos têm que fazer um círculo imenso de proteção, porque aqueles fluidos, como são muito materializados, podem ser utilizados por espíritos maus. A assistência, os próprios trabalhadores que vão lá doar fluidos também, porque é um dispêndio muito grande de energia, chegam muitas vezes despreparados, fumaram, beberam, não comeram, não fizeram a dieta, não podiam comer carne vermelha durante alguns dias, e tinham que ficar cantando. Os espíritos pediam para o povo cantar. Para que, Nazareno? Para não ficar pensando besteira. Porque está lá na reunião pensando nos problemas. Não. Você ficava cantando, lendo historinhas, não é? Materializando frases, para que eles permanecessem sempre vibrando. Será que a gente tem um grupo disponível para isso, para fazer esse sacrifício, essa dieta? A gente sofreu como ele sofreu, de ficar órfão de mãe, sofrer a catalepsia, a paralisia, perder a filha tão jovem, a perseguições, a incompreensão do público, a caridade que ele fazia. A sua casa era um albergue, chegavam doentes de madrugada, batiam a porta e todos eram recebidos. Os seus filhos estavam dormindo na cama, já sabiam, iam para o chão e o enfermo ficava na cama. Tinha gente que chegava com mala e tudo lá. E vocês sabem qual foi a cura mais espetacular de Peixotinho? Ele curou muitas pessoas. A cura mais extraordinária que ele mesmo vai dizer foi de Ledinha. Ledinha era uma menina belíssima, jovem, encantadora. Mas começaram a surgir manchas na sua pele e ela verificou que podia ser lepra.
Seus pais, ricos, mandam fazer um exame em São Paulo, e antes do exame chegar, ela falou para os pais: se for lepra, eu me suicido. E os pais, desesperados, levam-na até Peixotinho, e ela participa de um grupo desses de materializações. E naquele instante, o espírito venerando de irmã Sheila chega para Ledinha e diz: Ledinha, minha filha, você tem lepra, sim, mas olhe para mim, eu estou viva, a morte não existe, minha filha, e você não pode cometer o suicídio, porque você já fez isso nas últimas 3 encarnações, fugindo do resgate. E ela disse: pode deixar, que eu não vou me suicidar. Começou a aparecer as úlceras, e os pais, como eram ricos, em vez de mandá-la para um leprosário, fazem um apartamento no fundo da casa, onde ela vai ficar lá, reclusa, e as pessoas, muitas, vinham visitá-la, falar através da parede. Lá havia um quadro de Ledinha quando nova, quando jovem, em plena saúde, e ela enfrentando com coragem e com resignação. E um dia ela vai escrever, ela gostava muito de Peixotinho, mandava cartas para ele, dizer: Peixotinho, hoje eu estou mais feliz. E ele disse: por quê? Porque hoje eu fiquei cega, e agora já não preciso ver as minhas deformações. E desencarnou com a coragem, com a resignação de quem conhece o que é Espiritismo e o que é o Evangelho de Jesus. Ele disse: foi a maior cura dele, porque ele curou o espírito, não foi o corpo perecível, mas o espírito. Então vejam como, não é? A gente vai ter, e como foi difícil para ele os perigos da vaidade, o assédio dos espíritos das sombras, de outras religiões, repórteres que vinham, como foi o caso lá da Otília Diogo, que realmente foi encontrada com fraude, e não era propriamente espírita. Eles vinham não para investigar, mas para desmascarar o médium. Vocês aceitariam hoje ser trancados em jaulas, serem despidas, serem tocadas nas suas partes íntimas para ver se não havia nada, colocar uma camisola preta e ficar, então, presa, acorrentada, amarrada, para que aqueles incrédulos ficassem investigando o fenômeno? Uma psicosfera horrorosa, não é? Como é que os espíritos vão poder utilizar quando a sessão mediúnica deve ser o mais homogênea possível, defende Kardec? Então, não é? O risco à saúde do próprio médium. Teve um momento em que Peixotinho, o senhor havia comido carne, e quando então o espírito se aproxima do senhor, o Peixotinho sente o seu braço como queimar em brasa viva. Outra vez, acidentalmente, acendem a luz, ou entra um raio de luz, e naquele instante então foi um escândalo, um problema sério. As pessoas que viam o Peixotinho, que ele ficava numa salinha, num quartinho trancado, enjaulado, quando chegaram lá, ele se encontrava somente metade do seu corpo, as suas pernas tinham sumido, desaparecido. E aí eles tiveram que varar a madrugada, cantando, trabalhando, pedindo ajuda aos espíritos superiores, e eles reconstruíram as pernas de Peixotinho, que ele tinha perdido as pernas, porque aqueles fluidos, né, aquele ectoplasma tinha se desintegrado. Olha o trabalho, e o problema que é realizar uma sessão de materialização. É muito complicado, é muito difícil. Então, não é? O risco à saúde, a dieta de pensamentos, não é? Hora para começar, mas não tinha hora para terminar, e o assédio dos encarnados. Esse é um dos piores. Nós temos que orar muito pelos médios de efeitos físicos. Lá na Comunhão Espírita de Brasília, onde eu trabalho também, além da FEDEF, tem salas de grupos de cura, só que tem vários médiuns, e ninguém sabe quem é o médium principal de doação de fluidos, para proteger o próprio médium. As pessoas entram, ficam deitadas em camas,
Ficam ali cerca de 1 hora e o grupo fica ali cantando, não é? Fazendo preces, vibrações e tudo, e ninguém sabe nem quem é o médium, porque é um grupo, né, trabalhando. Então as próprias pessoas, o Peixotinho, ele tinha até tirado carteira de motorista, ele era muito pobre e que ajudava muito as pessoas, e ele queria muito ter um carro, e um dia ele queria muito ter um Fusquinha. E um dia ele chega na porta da sua casa, tem um carro importado estacionado. E ele chega em casa, mas de quem é esse carro? E um alto empresário pegou a chave e disse: é seu. Porque o senhor curou minha esposa que estava desenganada pela medicina. Ele disse: não, meu senhor, eu não posso receber. Porque isso foi trabalho dos espíritos, não me pertence. Eu não posso ganhar nem um sabonete, quanto mais um carro. E aí diz que o homem mandou depois um sabonete para ele. E o coitado, que era louco para dirigir, nunca pôde ter sequer um Fusquinha. Sofria de uma asma, uma bronquite fortíssima que vai levá-lo à desencarnação aos 60 anos. Ele podia curar todas as pessoas, menos ele. Uma vez, a irmã Sheila, porque ele estava tomando remédio para asma, estava destruindo o seu estômago. E a irmã Sheila disse: olha, Peixotinho, você sabe que a asma a gente não pode tratar, mas o estômago a gente pode. E aí trataram o estômago e ele continuou. Mas ele tinha crises imensas, e depois daquelas crises que ele chegava a ficar roxo, completamente sem ar. Quantas vezes ele foi encontrado de joelhos, com os braços estendidos, e dizendo, agradecendo a Deus, e dizendo: bendita a asma que me liberta, porque ele sabia que em uma outra encarnação tinha sido uma espécie de pirata, um corsário, e que houvera assassinado seus irmãos, seus companheiros, através do sufocamento. Então ele sabia. Então ele curava várias pessoas, mas não podia tratar aquele problema, porque ele sabia que aquele era o seu resgate. Então aquela asma fortíssima. Então vejam quando a gente compreende, e ao mesmo tempo sempre alegre, sempre feliz, sempre brincando. Um homem para nos ensinar muito a respeito da doutrina e do Evangelho de Jesus. As sessões de materializações aconteciam e fenômenos maravilhosos, não é? Curas. Os espíritos colocavam as mãos em parafina fervente, previamente colocada, e retiravam, e depois ficava o molde. Tem vários moldes. Em algumas, eu não sei se aqui tem, em Poços de Caldas não, né? Mas tem várias cidades que você encontra centro espírita, onde tem lá os museus. Tem o Memorial Peixotinho, lá em Recife, onde mora Arnaldo Vasconcelos, presidente do Grupo Espírita Peixotinho, e genro, não é, do nosso querido médium, e a sua esposa, que foi filha de Peixotinho, a Joana. Ele teve vários filhos, e a TVC tem um documentário maravilhoso, vale a pena vocês assistirem, sobre Peixotinho, a materialização dos espíritos. Então ele vai, os fenômenos de mão, de flores que eram trazidas, pedras que eram trazidas até da Ásia, eram transportadas para o ambiente, né? Fenômenos mais diversos. Raul Teixeira vai contar um caso de uma família que chegou chorando muito, e aí os espíritos, não é, transportam um crucifixo, uma joia diferente, rara, e entregam para a família. E quando a família vê, toma aquele susto, porque aquele ente querido havia sido enterrado no cemitério com aquele crucifixo no peito, e os espíritos tinham trazido o crucifixo até ali, a vários quilômetros de distância. Quantos fenômenos extraordinários, não é? Nos painéis das materializações, da escrita direta, os espíritos pintando, não é? Várias perguntas e respostas, procurando aqui a relação de fenômenos, que é bem grande. Então, né, vários outros, não é? A voz direta, aparecer instrumentos como se fossem raios lasers, ultrassom, tomografia computadorizada, quando isso só foi surgir 50 anos depois, né? Vamos ver perfumes,
os espíritos distribuíam rosas, perfumes para as pessoas, com presentes, trazendo aquele consolo, que é a esperança. Vários espíritos, não é? José Grosso participando, porque os fluidos são de 3 tipos, A, B e C. Os fluidos dos espíritos superiores, participando do grupo, os fluidos retirados da natureza para as curas, para as manifestações, e os fluidos oriundos dos médiuns, do médium de efeitos físicos e da assistência que também doa fluidos. Então, não é? Realizando as curas, receituário mediúnico. Vamos ver, né? Vários fenômenos. O próprio Divaldo também tem participado de fenômenos de materialização. A psicografia especular colocada, que a gente tem que olhar no espelho para poder conseguir ler, não é? Minha mãe viu minha avó, me disse que tinha visto minha avó, eu acreditei, mas entrou por esse ouvido e saiu pelo outro. Não mudei em nada, continuei ateu como fui durante 12 anos. E ele vai no finalzinho da vida, quando Dona Coralice, uma senhora muito pobre, veio ter com ele, e ele muito enfermo, ela vai bater a porta, já à noitinha, já tarde, e Dona Baby, a sua esposa, seu braço direito, seu esteio, vai dizer, né? Não, ele está muito enfermo, ele está muito doente, ele não pode ajudar a senhora. E ela diz, aí quando ele escuta, aí diz, Coralice, minha filha, vem cá. Foi até lá, prescreveu a medicação, e ele sempre prescrevia várias doses, pedia para a pessoa voltar, mas dessa vez Coralice achou estranho, porque ele deu uma dosagem única. E poucos dias depois, ele retorna ao mundo espiritual. A sua esposa, que tinha uma fé diamantina, vai dizer, o passarinho agora está livre da gaiola para voar no infinito. E ele vai então ter trazido tantos fenômenos para nós ainda, que somos uma geração incrédula e pervertida, como nos ensina Jesus, meus amigos. Então a gente tem tantos relatos, tantas informações, tantas pesquisas de todas as épocas, e o mais importante, a força da mensagem, a certeza de que o que os Espíritos nos ensinam é a restauração do Evangelho redivivo de Jesus. E nós continuamos marcando o passo, continuamos pedindo para ver, para tocar, e mesmo vendo, mesmo compreendendo, não nos damos conta. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que eu vos envio. Quantas vezes eu tentei vos reunir, como a galinha tenta cobrir com suas asas seus pintinhos, e tu não quisestes, ó Jerusalém. Quantos profetas, quantos médiuns Jesus tem nos enviado, para que pudéssemos acreditar na sua mensagem. E para nós concluirmos, meus amigos, um médium com apenas 17 anos de idade, que houvera estudado somente até a 4ª série do 1º grau, pobre, trabalhando muito, ele vai receber dezenas de poetas brasileiros e portugueses e começar a psicografar. E numa das poesias enfaixada no livro Parnaso de Além-Túmulo, o poeta Castro Alves vem nos falar que os chamados mortos estão de pé, que só existe vida, e vida em abundância. E o poeta baiano, defensor da liberdade, que combateu a escravidão, que desencarnou tão jovem, dando testemunho da sua grandeza espiritual, vem nos trazer a mensagem: marchemos. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor.
e em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o Espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor é verdade, nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta amando, a ensinar, catequizando o selvagem menos feliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Que Castro Alves, com seu amor, que Chico, com seu exemplo, e que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Obrigado, amigos. A gente vai então fazer uma prece agora, e nós tivemos a informação que Chico Xavier vai fazer a prece. Então eu queria que vocês ficassem bem relaxados e assistissem o vídeo homenagem a Chico Xavier, produzido durante o primeiro Congresso de Medicina e Espiritualidade em Washington. Se puder apagar essas luzes aqui. Chico é que vai fazer a prece, mas não sou eu o médium, não. É o Data Show, com a voz dele mesmo. O médium servidor, pobre, incompreendido, perseguido, que dedicou sua vida aos enfermos, aos aflitos, às mãezinhas desconsoladas, a obediência a Jesus e a Kardec, e ao benfeitor Emmanuel, que ele conduziu no caminho seguro da disciplina, do trabalho, da solidariedade, da tolerância.
Quantas cartas, quantos livros. A maior prova da imortalidade da alma dos tempos modernos. A maior prova de amor. A maior prova de transformação que a doutrina de Jesus pode trazer para nós. Ele vai fazer agora a prece do servidor, porque aquele que quiser ser o maior de todos, seja servo de todos, seja aquele que mais. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para construir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. E por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a terra menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras a supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo certo e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade misericordiosa e justa se faça